Olá, eu vou falar neste vídeo sobre o problema do caminho de custo mínimo e vou ilustrar esse algoritmo, esse problema, com um problema bem real que acho que todo mundo conhece, que é encontrar uma rota, a melhor rota para você chegar de um ponto de uma cidade até outro ponto, da mesma cidade ou de outra cidade. Que qualquer GPS faz isso, o Google tem isso, você tem vários aplicativos que fazem isso. Então tem um mapa aqui de Campo Grande, aquela região do Comper IP, e eu vou aqui tirar a imagem do satélite, deixar só o mapa. Uma coisa que a gente faz, a primeira coisa é transformar isso num problema em grafos. Para isso eu vou marcar com vértices os cruzamentos, os pontos onde você precisa tomar as decisões mais importantes quando você está guiando. Você precisa virar para a esquerda ou direita. Então a gente marca esses pontos no grafo, então confiram aí. E marco também com arestas as ligações entre esses pontos que correspondem às vias. É claro que uma via ou uma rua aqui ela é quebrada em vários pedaços por conta dos cruzamentos. Então você tem que, na hora de calcular isso, você tem que olhar para cada trecho onde você tem que tomar alguma decisão. Vou tirar aqui de trás o mapa, fico só com o grafo. Vou tirar alguns vértices desse grafo só para poder rotular cada vértice usando uma letra do alfabeto. É claro que se você estiver implementando isso, você pode usar um número e não ter essa limitação para nomear cada vértice. E também coloquei agora um peso em cada aresta, e esse peso poderia representar, por exemplo, se é uma rua mais esburacada, podia ter um custo maior para você usar. Se é uma rua que é asfaltada, um custo menor. Uma rua, um trecho com semáforo, você poderia custar mais. Então esse número ele vai tentar representar no problema um determinado custo ou um tempo que você gastaria seguindo aquele trecho, pegando aquele trecho da rua. Poderia ser também um número que é atualizado em tempo real. O Google, por exemplo, ele mede a velocidade dos carros em determinados trechos e consegue com isso. Se acontece um acidente, aquele trecho começa a andar mais devagar, ele consegue identificar isso e sugerir uma rota alternativa para você em tempo real. Ok? Então, esse é o número e o que a gente quer. Qual é o problema do caminho de custo mínimo? É sair de um vértice qualquer, chegar a outro, e de forma que a soma desses números que aparecem nas arestas e que vão compor o seu caminho seja mínimo possível, o mínimo possível. Você quer gastar o mínimo possível, que é o mínimo custo. Vou mostrar aqui como é que funciona o algoritmo de Dijkstra, é um dos mais conhecidos. Eu quero encontrar aqui um caminho ligando o vértice A, que eu apontei aí com a seta vermelha, ao vértice P, mais para baixo aqui, também com uma seta vermelha. Então, como é que funciona esse algoritmo? O primeiro passo, você vai pegar esse vértice A, que é o inicial, e você vai associar um número a cada um dos vértices. Esse número ele representa a distância ou o custo de um determinado caminho saindo desse vértice A. Por enquanto, a gente não tem caminho nenhum. A gente vai construir esses caminhos passo a passo, vértice a vértice. E por enquanto, como você não tem caminho nenhum saindo de A, o custo para você continuar em A é zero. Então você está parado. Mas todos os outros vértices vão receber um custo, que eu coloquei o sinal de infinito. Algumas linguagens de programação têm um símbolo inf, lá, alguma coisa parecida, que significa um número muito grande, que representaria uma espécie de infinito no seu software. Por que infinito? Porque para cada um dos outros vértices você não tem caminho nenhum, por enquanto. Você não começou a construir caminho nenhum, então para chegar de A até qualquer outro vértice, você não tem caminho nenhum ligando eles, então o custo seria infinito, você não consegue chegar. É isso que o infinito representa. E você vai criar uma estrutura de dados, que é como se fosse um lugar, um saco ali onde você vai jogar todos esses vértices, e você vai usar essa estrutura de dados para colocar vértice e tirar vértice. E esses vértices vão ser todos colocados nessa estrutura
que a gente chama de vértices não visitados. A gente vai visitar os vértices passo a passo. No começo, nenhum vai ter sido visitado, então vão estar todos nesse saco aí, nessa estrutura de dados. E aí você vai escolhendo cada passo, né? Você pode ter um laço aí no seu código, no seu programa, onde você vai escolhendo, a cada passo você vai escolhendo um. Como é que você escolhe ele? Você vai escolher o que tiver o menor valor. Por enquanto, todo mundo tem um valor infinito, quer dizer, um valor muito grande. O único que tem um valor que não é infinito é o A. Então, na primeira vez que você vai executar esse laço, quem vai ser escolhido é esse A, porque ele tem custo 0, todos os outros têm custo infinito, então ele é o menor de todos. Então eu marquei ele em amarelinho, porque ele é o que vai ser visitado agora. Tá? E quando ele é visitado, ele é retirado daquele saco ali, daquela estrutura de dados, que pode ser... Depois eu vou falar um pouco de que tipo de estrutura você pode usar. São várias alternativas de estrutura, e dependendo da estrutura que você usa, o seu software pode ficar muito mais lento ou muito mais rápido. Então é o A, né, que eu peguei ele agora para visitar. E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse A agora e vou olhar para os vizinhos que ainda não foram visitados. Então eu tenho dois vizinhos do A, que é o B e o C. E eu vou pegar e calcular agora um valor para esses dois vizinhos. Esse valor é o seguinte, ele é o custo do caminho para chegar até B ou C saindo de A. Nesse caso é saindo de A, daqui a pouco eu vou mostrar que é ir passando para algum outro vértice. Mas por enquanto o caminho que eu tenho é só uma única aresta, né, para chegar de A até B. Nesse caso eu mostrei ali, ó, que então o valor que eu tenho para chegar até B é 2 por conta do custo dessa aresta. E o valor que eu tinha antes era infinito. E eu vou decidir se eu vou trocar o valor que eu tinha antes pelo valor que eu calculei agora, com base no tamanho desse valor. O que for menor, né, se for menor o que eu calculei agora, eu troco. Como 2 é menor do que infinito, eu vou trocar. Então eu vou colocar 2 agora. Então B agora tem associado a ele o valor 2. Vou fazer isso com C também, que é o outro vizinho que não tinha sido visitado ainda. E agora eu tenho uma aresta ligando A até C de valor 3. Então o novo valor que eu tenho para C é 3. Como 3 é menor que infinito, eu troco esse valor. E agora fico com 3 ali. Ok? Então agora eu visitei A. Eu deixei bem fraquinho aqui, vocês vão ver. Eu acrescentei 2 setinhas pequenas, marrom, certo? Essas setinhas, elas estão me mostrando como é que eu cheguei no C. Então no C eu cheguei com esse valor 3 partindo de A. Então essa seta está apontando para A. Lá no B, eu cheguei no B com esse custo 2 partindo de A, ou passando por A. Então por isso eu deixei essa setinha, que vocês vão ver que ela vai ser muito importante lá no final. Mas por enquanto não precisa se preocupar tanto com essa seta. Então agora A já foi visitado e eu tenho que escolher um novo vértice para visitar. Que vértice que eu vou escolher? O que tiver o menor valor entre todos. A maioria aqui tem infinito, só o B e o C que tem o valor 2 e 3. O B é valor 2, é menor que 3, então eu vou escolher o B para visitar. Está aqui o B marcado, já coloquei ele em amarelo, para eu ir marcando quem já foi visitado, né? Eu tirei ele da lista dos não visitados. E vou fazer o quê? A mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou olhar para os vizinhos não visitados. Como o A já foi visitado, eu não preciso olhar para ele e recalcular o valor dele. Mas o D, tá vendo o D ali? Ele não tinha sido visitado ainda. Que valor eu vou colocar no D? O valor que eu já tenho no B, que é o custo para chegar de A até B, mais o valor da aresta que liga B e D, que é 2. Então o novo valor para D que eu tenho aqui é 4. Na verdade eu tenho que decidir agora se eu vou trocar o valor de D pelo que ele tinha antes ou não. Antes era infinito, agora eu tenho 4. O menor entre infinito e 4 é 4, então eu vou trocar. Troquei o valor de D para 4. Beleza, agora eu vou novamente. Então repara, eu estou dentro de um laço aqui. Coloquei minha setinha marrom pequena ali, só para indicar que eu cheguei de D a partir de B, né, com esse custo 4. E tenho agora que escolher um novo vértice para visitar, entre os que não foram visitados ainda. A e B já foram visitados, estão fora disso.
Entre os outros, eu tenho o C com o valor 3 e o D com o valor 4. E o resto tudo com valor infinito ainda. Entre C e D, quem que eu vou escolher? C, porque tem um valor menor. Então, repara aí, eu apontei para C. E aí, eu marquei amarelo, porque é o cara que eu estou visitando agora. E vou olhar para os vizinhos. Ó, ele tem 2 vizinhos que eu marquei aí, a aresta em amarelo, que é o F e o E, que não foram visitados. O A já tinha sido visitado, então você não precisa fazer nada com ele. Vou agora mexer no valor de F e E. No caso de E, eu tinha o 3, que era o custo para chegar de A até C, que eu marquei ali no C, o 3. Como a aresta de C até E tem valor 1, o valor de E passa a ser 4. Antes era infinito, passa a ser 4. F também vou trocar, porque era infinito antes. E agora eu tenho ali o 3 do C mais o 8 da aresta que liga C e F. Passa a ser 11. Entendeu? Então eu vou fazendo isso a cada passo. Então, beleza, já visitei o vértice C. Coloquei as setinhas marrons ali para indicar de onde, né, saiu esse valor 11 e esse valor 4 do F e do E, né, que vieram do C. E tem que escolher de novo um vértice da lista dos que não foram visitados ainda. Reparem aqui que eu tenho o D com valor 4, o E com valor 4 e o F com valor 11. O resto tudo infinito. Então vai ser um desses 3. 2 empataram. O D e o E estão empatados. Quando isso acontece, você pode escolher qualquer um. Então você pode escolher aleatoriamente um, ou o primeiro que tiver lá na fila ou na estrutura de dados que você tiver. Aqui eu vou pegar o E. Né? Poderia ser o D, não tem problema nenhum, porque está empate. E aí a mesma coisa. Os vizinhos do E que não foram visitados, D e H. Ok? Saindo do E para chegar até o D, ó, aqui tem uma coisa bem interessante. Ó. Eu cheguei no E, o melhor caminho que eu tenho até o E, até agora, é esse de custo 4. Que saiu do A, foi para o C e chegou no E. 3 mais 1, 4. E para chegar até o D, eu teria que somar esse 1, que é a aresta que liga E e D. E eu chegaria até o D por esse outro caminho com custo 5. Mas eu já tinha anteriormente um caminho que passando por B que era custo 4. Então eu não vou trocar o valor de D agora, repararam? Então pela primeira vez agora eu não vou trocar porque o 5 é maior do que o 4 que eu já tinha antes. Beleza? Então tá aí, novamente. E agora para o H, né? Era o D e o H que eram os vizinhos que não tinham sido visitados. O H tem uma aresta 5 ligando o E até ele. Então eu pego o 4, que é o valor que estava no E, e somo 5. Com isso, o valor de H passa a ser 9. Eu marquei aí. Beleza? Então agora voltamos, né, no início do nosso laço aqui e temos que escolher alguém que não foi visitado ainda. A gente tem o D com 4, tem o H com 9, tem o F com 11 e o resto da galera aqui tudo infinito ainda. Entre 4, 9 e 11, o menor é o 4, então eu vou visitar D agora, o vértice D. Cheguei no D, vou olhar os vizinhos que não foram visitados ainda. Não tem nenhum, é o B e o B e o E já foram visitados. Então acabou, já visitei o D, está marcado em amarelo aí como os outros. Volto ali, tem que escolher um outro não visitado. Tem o 9, né, com H e tem o F com 11. Então vai o H agora que é menor. Cheguei no H, olho para os vizinhos, olha lá, é o G, o Q e o I. Todos os 3 têm valor infinito. Isso quer dizer que esse caminho que eu vou calcular agora, passando pelo H, vai ser menor do que o que você tem, que é infinito. Então aqui, ó, o G passa para 12, que é o 9 do H mais 3 da aresta, soma dá 12. O Q é o 9 do H com 9 da aresta dá 18. E o 9 do H com 1 da aresta dá 10. Beleza? Tá aí, de novo, coloquei as setinhas marrom ali só para indicar de onde vieram esses valores, né, passando por quem. E tem que escolher um novo vértice. Peguei o menor, né, tinha ali aqui tinha o I com valor 10, tinha o G com 12, tinha o F com 11. O menor dos 3, entre os não visitados, é o I com 10.
por isso eu fui no I. Olho para os vizinhos não visitados, que é o J e o P. Os dois também estão com infinito, então isso quer dizer que eu vou trocar esse valor para alguma coisa. Ali o J passa a ser 14, que é o 10 do I mais o 4, que dá 14. E o P passa a ser 11, que é o 10 do I mais 1, que dá 11. Beleza? Mesma coisa. Agora mais um passo, né? Mais um passo do laço. Tem que escolher alguém. Reparem agora que eu tenho o J com 14, o P com 11 e o F com 11. De novo o empate. Quando tem empate, você escolhe algum aleatoriamente. Nesse caso eu vou escolher o P aqui. Tá aqui o P. O P era onde eu queria chegar, certo? É o endereço que eu queria chegar. No caso do GPS, no Maps, né, você tem um passo ainda. A hora que você chega no último cruzamento, você tem que chegar na casa, né, especificamente. Mas isso é um detalhe que você tem várias formas de resolver. Aqui eu vou chegar no cruzamento onde eu queria chegar. E agora sim, pessoal, reparem nas setinhas. Né? Qual era o caminho que me trouxe até o P? É só olhar para as setas agora. Antes do P, né, eu tinha passado pelo I e eu vou acompanhando essas setas. Então cada vértice vai ter que estar associado a um valor, né, que é o valor, que é o custo do caminho partindo de A até chegar ao vértice. Né? E também um outro número indicando quem é o vértice anterior, né? Quem é o vértice, né, por quem você teve que passar para chegar lá com esse custo. Então antes do I foi o H, antes do H, só usar a setinha, foi o E, antes do E foi o C e antes do C foi o A. Então reparem que eu usei agora aquelas setas que eu fui guardando e agora eu tenho o menor caminho entre A e P, cujo custo é 11, o custo é esse, né, que fica guardado no vértice. Beleza, pessoal? Eu recomendo agora que você tente reproduzir esse algoritmo mentalmente, ou num papel, vai riscando, até você se sentir bem confortável, né, para poder implementar o algoritmo. É isso. A estrutura de dados mais usada para isso, que é muito eficiente, ela chama HIP. E aqui, né, uma dica aí, né, para vocês. É um exemplo da importância da disciplina de estruturas de dados. Né, para você pode fazer isso usando uma outra estrutura de dados, uma fila, uma pilha. Você pode usar várias maneiras para armazenar esse conjunto dos vértices não visitados. Mas dependendo da estrutura que você utiliza, o seu algoritmo pode se tornar muito ineficiente. Reparem aqui que eu estou trabalhando aqui com poucos vértices. Mas imagina agora você no país inteiro calcular a distância nas férias, você quer sair de uma cidade e chegar a outra. Então você trabalha com vértices muito grandes, com milhares, né, com grafos muito grandes, com milhares de vértices. E a escolha da estrutura de dados pode fazer a diferença entre minutos ou horas ou segundos na hora de calcular o menor caminho. É isso aí, pessoal. Até a próxima.